Olá, gente. Sou o Matheus Ribeiro, do PIBID, e hoje a gente vai discutir sobre a resolução da semana 3 do PET do terceiro ano. Lembrando que tem uma aula de revisão de ondas, tanto no Classroom quanto no YouTube. Então, eu sugiro verem essa aula de revisão antes de ver essa de resolução, porque eu vou usar alguns conceitos da aula de revisão aqui. Então, vamos lá para a primeira questão. Primeira questão é: ao observarmos um surfista pegando uma onda, temos a nítida impressão de que ele é levado pela onda até a areia da praia. Essa impressão, primeiramente, né, a gente tem que ver se ela é correta ou se é falsa. E aqui, né, como já dado na aula de revisão, a gente sabe que uma onda não transporta matéria. Ou seja, uma onda não seria capaz de transportar esse surfista para a areia da praia, que nem está falando aqui. Então a gente já sabe que essa impressão é falsa. A gente já pode eliminar a letra A e a letra E, pois ambas falam que a impressão é correta. Então a gente já fica entre B, C e D. Vamos ler as alternativas. Letra B. É falsa, pois o surfista chega à orla da praia devido ao seu impulso inicial. Não, né? O impulso inicial não faz ele chegar à orla da praia, senão nem precisaria da onda. Letra C. Pois o surfista é levado até a praia pelo vento que sopra no sentido do mar para a terra. Também não tem como, né? O vento não aguenta carregar o peso do surfista e da prancha com aquela velocidade até a areia. Letra D. É falsa, pois o surfista apenas usa a superfície da água como uma rampa, movendo-se pela ação da gravidade. Correto. Quando você vê um surfista pegando uma onda, o que ele faz? Ele usa o impulso inicial para conseguir ficar em cima da onda, e a onda se comporta como se fosse uma pessoa descendo uma rampa, né? O surfista fica em cima da onda como se fosse uma pessoa descendo uma rampa. Então ele vai ganhando energia cinética, enquanto ele desce a onda. Enquanto ele vai perdendo altura, ele vai ganhando velocidade. E é isso que acontece. É isso que a letra D está falando. Então, vamos para a questão número 2. Questão número 2. Uma onda estabelecida numa corda oscila com frequência de 500 Hz, de acordo com a figura abaixo. Então, o que ele já te deu? Ele te deu a frequência, que é 500 Hz. Deixar isso aqui anotadinho, né? Primeira pergunta: qual a amplitude dessa onda? O que é a amplitude da onda? A amplitude da onda é a distância do centro até a parte mais alta da onda, ou a distância do centro até a parte mais baixa da onda, até o topo da crista ou até embaixo do vale. Dá no mesmo, tá? Mas essa é a amplitude. A gente volta aqui no exercício. Qual que é essa distância aqui, então? Essa até aqui. A gente olha aqui em y, né? Que está dando a altura. A distância é de 2 centímetros. Então, a amplitude da onda, 2 centímetros. Tranquilinho, só olhar no gráfico. Qual o período dessa onda? Vamos ver o que é período, né? Período é a quantidade de tempo por onda ou ciclo. Então, é a quantidade de tempo que demora de ir, né, de uma onda até a outra. Mas a gente não tem aqui nada que a gente possa calcular, né? Nenhuma. Não fala, por exemplo, né? Aqui está o início da onda, aqui está o final da onda, onde ela começa a se repetir. Não me fala a quantidade de tempo que demora daqui até aqui, então não tem como usar isso para falar qual que é o período. Outra definição de período é, período representado por esse T aqui, tá? Período é 1 sobre a frequência. E isso aqui, como ele te deu a frequência, isso a gente pode usar. A frequência é de 500 Hz, então o período vai ser, deixa eu colocar aqui, T, que é igual ao período, é 1 sobre F, T, 1 sobre 500, isso é igual a 0,002. E a gente tem que colocar também qual é a unidade, né? Aqui a gente pode ver que se a frequência está em Hz, Hz significa ciclos por segundo, o período vai ser dado em segundo. Então,
0,02 segundos. Qual o valor do comprimento de onda lambda? Vamos lá. O que é o comprimento de onda? Você mede de um ponto de onda até o final dela, do início da onda até o final dela. Ou seja, você vai ver dois pontos que se repetem, você vai medir a distância de um até o outro. Como a gente pode pegar aqui, né? Ponto aqui, a onda desce, sobe, termina aqui, e aqui ela ia se repetir, descer e subir de novo, e assim vai. Mede a distância desse ponto aqui, do ponto 1 até o ponto 2. Esse é o comprimento de onda. Aqui também a gente só precisa olhar no gráfico, né? Pega aqui, aqui tem 40, aqui tem 0, final 40, inicial 0, o valor 40 centímetros. Poderia medir também desse ponto 3 até esse ponto 4, ponto final 50, menos o ponto inicial que é 10, daria 40 centímetros de qualquer jeito. Então, certinho, só para conferir. Letra D e última, determine a velocidade em metros por segundo de propagação dessa onda, que, né, importante ver que está pedindo em metros por segundo a velocidade. Vamos ver aqui, que a gente também viu na aula de resumo, a fórmula da velocidade. Como a gente já sabe o comprimento de onda, que a gente acabou de ver, a gente já sabe a frequência que ele deu para a gente, basta calcular a velocidade. Então vamos lá. Velocidade é igual a comprimento de onda vezes a frequência. Vou deixar anotadinho aqui. Igual lambda, que é o comprimento de onda, F, frequência. Vamos lá então. Velocidade, qual que é o comprimento de onda? 40 centímetros. Mas como ele quer a velocidade em metros por segundo, a gente tem que passar esses 40 centímetros, esses aqui, para metros. 40, de centímetro para metro, você divide por 100. 40 dividido por 100, 0,4. Vezes, quanto que é a frequência? 500. 0,4 vezes 500. Isso vai dar 200 metros por segundo. Como aqui já estava em hertz, tranquilo. Então, aqui a gente fica... Aqui a gente fica com 200... Tá difícil escrever aqui, vou colocar mais separadinho. Metros por segundo. Então, confere as unidades, transforma tudo para metro se precisar, tudo para segundo se precisar também, né? E vai. Velocidade em metros por segundo. Vamos então para a questão número 3. A figura abaixo representa um pulso triangular movimentando-se para a direita com velocidade v ao longo de uma corda esticada. Para a situação indicada, U representa as velocidades vetoriais dos pontos A e B. Entendi, né, que você tem que ver para qual direção que está a velocidade vetorial do ponto A e B. Isso que está perguntando. Qual direção está a velocidade vetorial dos pontos A e B? Bom, para você ver a velocidade vetorial de um ponto numa onda, o que ele está te perguntando? Basicamente é, para onde esse ponto, vamos considerar primeiro o ponto A aqui, para onde esse ponto vai no instante a seguir. Por exemplo, né, tá no segundo 0 aqui e no segundo 1. Onde esse ponto vai estar? Uma onda, você sempre tem que pensar que o ponto ele vai estar parado. A única coisa que ele faz, ele sobe e desce. O ponto não vai para frente nem para trás, né? Ele só sobe e desce. Sobe e desce, sobe e desce. Aí, o ponto A, nesse caso aqui, ele vai subir ou descer. São as únicas possibilidades de velocidade vetorial. Ou vai estar uma setinha para baixo aqui, ou vai estar uma setinha para cima aqui. Então, o que ele vai fazer no instante a seguir? Ele vai subir ou descer. Você tem que olhar o que está acontecendo no ponto anterior a ele. Porque o ponto anterior a ele vai ser o comportamento dele no instante seguinte. Então, o ponto anterior ao ponto A, que está aqui, que eu dei uma rasuradinha nele, né? O ponto anterior a ele está para baixo dele. Seria, né, um pontinho aqui, por exemplo.
ele está para baixo de A. Então, A, no instante a seguir, ele vai descer. Então, o ponto A é meio complicado entender isso. Mas, se você parar para pensar, né, um ponto numa onda, ele só sobe e desce. E o que ele vai fazer no instante seguinte? Ele vai fazer o que o ponto anterior a ele acabou de fazer. Né? Ele vai meio que copiar o que o ponto anterior a ele acabou de fazer. Então você tem sempre que olhar o ponto anterior. O ponto anterior a A está embaixo dele, né? Então A vai descer no instante a seguir. A então está vertical para baixo, né? A velocidade vetorial de A está apontando vertical para baixo. Seria aqui, né, o pontinho A, só porque eu rasurei um pouco ali. A velocidade vetorial estaria assim, ok? E o ponto B? Ponto B, vamos fazer a mesma coisa. Olha para o ponto anterior a B. Olha para um ponto que está aqui. Ele está acima de B. Então quer dizer que B vai subir no próximo instante. Sendo assim, a velocidade vetorial vai estar vertical para cima. Vai estar assim. Essa é a velocidade vetorial de B. Então, é isso. Vamos para a letra B. Os pontos A e B movimentam-se com velocidade de propagação v. Justifique sua resposta. A velocidade de propagação v seria essa aqui, né? E a resposta é não, porque o ponto, como eu acabei de falar, ele só pode ir para cima ou para baixo. A velocidade de propagação v está indo para a direita. Está indo horizontal para a direita. Então, não. Ponto A e B está vertical para cima, ponto A está vertical para baixo, ponto B está vertical para cima, velocidade de propagação v está horizontal para a direita. Então, né, você pode dar qualquer resposta. A e B está vertical e velocidade está horizontal, um está para cima, outro está para baixo, velocidade está para a direita, qualquer coisa assim. Questão 4. Um vibrador com frequência de 4 Hz produz ondas planas, que se propagam na superfície de água com velocidade de 6 metros por segundo. Quando as ondas atingem uma região da água com profundidade diferente, a velocidade de propagação é reduzida à metade. Nessa região, o comprimento de onda é igual em centímetros a... Coisas importantes aqui, né? Ele te deu a frequência inicial, a velocidade inicial, te falou que no momento que a gente quer calcular a velocidade de propagação é reduzida pela metade, ou seja, a gente vai ter aqui uma velocidade de 3 metros por segundo, já que a inicial era 6, né? E ele quer o lambda, ou comprimento de onda, que é lambda, em centímetros. Então, tem que ter tudo isso na cabeça antes de calcular, né? Como que a gente vai resolver essa questão? A gente vai usar a fórmula de velocidade, já que a fórmula é velocidade é igual a lambda vezes a frequência. A gente tem a velocidade, tem a frequência e não tem o lambda. A gente tem que a frequência inicial é 4 Hz, mas a frequência final quanto que vai ser? Bom, a frequência só depende da fonte que emite a onda. E se a fonte que emite a onda não mudou, quer dizer que a frequência continua a mesma. Então, a onda passou de uma região com uma água mais profunda para uma região com água menos profunda, ou menos profunda para mais profunda. E a frequência permanece a mesma. A velocidade vai se alterar. O comprimento de... a velocidade vai se alterar, o comprimento de onda também, mas a frequência sempre vai permanecer a mesma. Porque a única coisa que define a frequência é a fonte emissora da onda. E aqui não falou nada da fonte, então vamos lá. Vamos usar a fórmula, né? Só que com a velocidade 3, porque a gente quer o comprimento de onda no momento final. Então vamos. Velocidade igual a 3, igual a lambda vezes a frequência, que é 4. Jogou o 4 para o outro lado, dividindo. A gente fica com 3 sobre 4 é igual ao lambda. 3 sobre 4 é 0,75. Não tem 0,75 lá. Por quê?
porque esse 0,75 é o comprimento de onda em metros, já que a velocidade estava em metros por segundo. A gente conseguiu o comprimento em metros. Então vamos ter que passar para centímetro. 0,75 metros em centímetros é 75 centímetros, já que é só multiplicar por 100. Então, resposta certinho aqui, letra B. Vamos então para 5, se não me engano é a última? É. Então vamos para 5 e última. Numa aula no laboratório de física, o professor faz para seus alunos a experiência que se descreve a seguir. Inicialmente, ele enche de água um recipiente retangular em que há duas regiões, região 1, região 2, de profundidades diferentes, igual o exercício anterior, né? Esse recipiente, visto de cima, está representado na figura. No lado esquerdo da região 1, o professor coloca uma régua de oscilar verticalmente a fonte que produz as ondas aqui, com frequência constante, de modo a produzir um trem de ondas. As ondas atravessam a região 1 e propagam-se pela região 2, até atingirem o lado direito do recipiente. Na figura, as linhas representam as cristas de onda dessas ondas. Ou seja, isso aqui são as ondas, né? Dois alunos que assistem ao experimento fazem, então, essas observações. Bernardo. A frequência das ondas na região 1 é menor que na região 2. E Rodrigo. A velocidade das ondas na região 1 é maior que na região 2. Então, o que a gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver que a frequência só depende da fonte que emite as ondas aqui, que no caso é a régua. É a fonte. E aqui falou que a frequência é constante, a régua emite ondas sem uma frequência constante. Então, a gente já sabe que a frequência de ondas na região 1 é a mesma que na região 2. Então, o Bernardo está errado. E aqui está perguntando se é correto afirmar qual observação que está certa. É isso que está perguntando, né? Quais observações estão certas? Só a primeira, só a segunda ou as duas? Ou nenhuma. Então, a gente já sabe que a primeira está errada. Por quê? Porque fala que a frequência é constante. Aqui só mudou a profundidade. De 1 para 2, a única coisa que muda é a profundidade. E que nem no exercício anterior, o que vai mudar? Vai mudar a velocidade da onda e vai mudar o comprimento da onda. Mas a frequência permanece constante. Então, vamos para Rodrigo. Rodrigo fala que a velocidade das ondas na região 1 é maior que na região 2. Isso a gente pode afirmar que está certo. Por quê? Porque olha só, aqui em 1 a gente tem poucas ondas, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 ondas representadas. Na região 2, que é o mesmo espaço, tem muito mais onda. Por quê? Se a frequência não alterou, né? Porque quando entra na região 2, as ondas estão ficando mais devagar. E aí demora muito mais para ela percorrer o mesmo espaço aqui. Então acaba acumulando muitas ondas nesse espaço da região 2. Por isso que ficou esse tanto de onda. E por isso que às vezes confunde e o aluno acha que a frequência é menor na região 2. Mas não, a frequência é a mesma. A velocidade da onda na região 1 é maior que na região 2. Por isso que tem esse acúmulo de ondas na região 2. Então, só o Rodrigo está certo, né? Qual que seria a resposta aqui? Letra B. Apenas a observação de Rodrigo está certa. E aí? Fechou. Fecharam as questões. Foi isso. Muito obrigado.